A aula começou a ser gravada a partir de agora. Quem já mandou o nome, me perdoe, mande de novo para poder ficar registrado e gravado o teu nome, tá? Para servir de chamada, para comprovar que você está aqui, pelo menos nesse minuto inicial, né? Se você vai prestar atenção em toda a aula, aí já vai da sua consciência. Tá certo, gente? Então, para quem chegou agora, manda seu nome no chat, nome completo, para servir de referência, para servir de chamada. Tudo bem? Nós não tivemos ainda nenhum contato, né? Eu e vocês aqui do segundo ano. Tudo que a gente teve foi apenas pelo Classroom, postando um outro material. No primeiro momento a gente usou as aulas do SAI, num segundo momento nós gravamos aula, e agora estamos entrando aqui com a aula online usando o Hangouts do Google Meet, né? Ótimo instrumento, fantástico, a aula funciona do mesmo jeito, com a mesma característica, tá? Eu ia entrar em assunto novo, mas eu acho que é sacanagem com vocês. Eu digo porque o que vocês tiveram lá de Brasil Império, Primeiro Reinado, módulo 8, ficou muito vago, né, gente? Eu mandei um material, nós gravamos ali uma aulinha usando aspecto de PowerPoint, a aula do SAI, né? Então, eu vou dar uma retomada nisso hoje, primeira semana, até porque é bem pouquinho tempo que eu tenho agora, e semana que vem a gente já tem um tempo maior de aula, já está, não sei se já passaram para vocês, mas vão passar um calendário com o horário certinho de todas as aulas, e aí a estrutura vai correr melhor, tá certo? Para a gente poder dar continuidade a isso. Um outro ponto muito importante, eu sei que você, enquanto aluno, se preocupa com nota, porque pai e mãe só fica perturbando o teu dia em relação à nota. Eu sou pai, sei disso. Quando eu sou pai, a gente é tudo hipócrita. Quando eu sou pai, eu falo de um jeito. Quando eu sou professor, eu falo de outro. Mas a relação que eu quero que você tenha é que o momento agora não é para nota, não é para preocupar com nota. O momento agora é conhecimento, é conteúdo, tá? Por quê? Porque vocês estão no segundo ano, é um momento crucial, né? Passes rolando, PASE, né? O programa de avaliação seriada, os vestibulares que vão começar a surgir, o Enem, e não pode perder esse conteúdo. Você não pode aprender isso mal e mal, mais ou menos. Tem que ser uma coisa tranquila, correta, com característica de qualidade, né? Por quê? Porque quando voltar nossas aulas presenciais, a gente vai parar de onde parou a aula online e vai tocar o barco. Então, é um momento para isso. Outra coisa, puxando a orelha de vocês, eu não vejo vocês participando do plantão, né? O professor entra lá no Classroom, fala, estou à disposição, use esse instrumento, use o Classroom, faça perguntas, tente resolver exercícios. Eu sei que está uma situação muito adversa para todo mundo, né? É mais complicado ter aula em casa, estudar em casa, tipo agora, você está aí deitado, celular na mão. Tem gente que só fez login e nem está aqui me ouvindo. A gente sabe disso, sabe que isso acontece, mas o problema é o seguinte: você está só se enganando, né? Vão ocorrer avaliações de algum momento ou outro, e o processo da aprendizagem, né? O processo de vestibular. Né? Porque ano que vem, para você, o vestibular vai estar aí valendo, vai estar aí cobrando, batendo na tua porta, e você tem que estar com esses assuntos em dia. Né? Terceiro ano é revisão, e só se revisa algo se você já viu ela. Então, se você não vê isso bem tranquilo agora, com qualidade no segundo ano, como que vai revisar no terceiro? O terceiro vai virar assunto novo para você. Né? E não é esse o pensamento que a gente quer, não é isso que a gente quer para vocês. Beleza? Tranquilos? Bem, Perdão, gente. Quem quiser acompanhar, por favor, pela apostila, eu ainda estou na apostila 1, tá? A gente, a partir da semana que vem, que vai começar a cobrar de verdade os exercícios da apostila 2, porque inclusive aí até por cuidado, né? A escola criou todo um calendário em relação à distribuição da apostila. Então, muita gente ainda não pegou a apostila, só vai pegar ela semana que vem. Tá? Então, a partir da semana que vem, exercício já da apostila 2. Tanto que a tarefa que eu mandei para vocês ainda são exercícios do módulo 8, Brasil Império, Primeiro Reinado. Tá? Para poder até fixar melhor o conteúdo e dar tempo para o colega que ainda não pegou a apostila nova poder trabalhar. Tudo bem? Vamos falar então de Primeiro Reinado, governo de Dom Pedro I. Eu vou compartilhar minha tela a partir desse momento com vocês e vamos usar aqui um slide. Tá? Só um recadinho para quem chegou agora aí, por favor, né, manda teu nome completo aí no chat para servir como chamada. Tudo bem, gente? Vamos lá. Então, Brasil Império, né, momento histórico que começa em 1822, quando Dom Pedro I promove a independência do Brasil. Né?
E após a proclamação da independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I vai governar até 1831. Elementos de Dom Pedro, né? A gente ainda falou disso em aula presencial, não vou retomar agora, né? Mas Dom Pedro I teve que consolidar a independência brasileira, primeiro fazendo o Brasil ser reconhecido como uma nação independente. Então, primeiro Estados Unidos, depois Portugal e Inglaterra. Lembrando que Portugal, para reconhecer nossa independência, nós tivemos que assumir a dívida externa de Portugal com a Inglaterra. A Inglaterra, para assumir nossa independência, mesmo ela precisando disso, ainda fez exigências, né? Obrigou o governo brasileiro a referendar ou a continuar utilizando os tratados de 1810, que davam vantagens econômicas à Inglaterra. Dom Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte em 1822, a chamada Assembleia de 1823, que era para fazer uma Constituição do Brasil. Só que essa Constituição ela iria diminuir os poderes dele, né? Ela tinha um aspecto anticolonialista, anti-absolutista, e tentava tirar o poder de Dom Pedro I. É quando ele fecha a Assembleia Constituinte, no episódio chamado de Noite da Agonia, né? E por meio dessa referência da Noite da Agonia, ele fecha a Assembleia Constituinte e faz uma Constituição nova para o Brasil, a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela vai estabelecer para nosso país, né, um elemento constitucional com características absolutistas, né? Lembrando sempre aí que ele estabelece o chamado quarto poder. Então, o Brasil passa a ter o poder executivo, legislativo e judiciário, e o poder moderador, quarto poder, que dava ao imperador o poder de interferir nas decisões do legislativo, do judiciário e dele mesmo, do executivo. Ou seja, Dom Pedro inteligentemente conseguiu governar de maneira absolutista, mas sem ser absolutista, porque estava na lei. Então, como estava na lei, ele tem a condição de fazer aquilo. Tudo bem? Vamos lá agora. Eu acho que não entra mais ninguém agora, então agora vamos lá para falar de Brasil Império. Todo mundo consegue ver meu PowerPoint aí? Tá todo mundo vendo? Alguém... Não precisa falar todo mundo, não. Só um respondendo, tá bom. Ok, então vamos lá. Tá ótimo, já entendi. Bem, aqui a tela, né? O Grito do Ipiranga, processo de independência do Brasil. Né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Todo mundo sabe qual foi o brado retumbante? Não! Não, independência ou morte, gente. Brado retumbante. O grito que ecoou. Né? Então, independência ou morte, preferimos morrer do que não ter a nossa independência. Bem, Dom Pedro promove esse processo após a Revolução Liberal do Porto. Passamos a ter um conflito político aí entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, né, que vai definir as regras, né, da regência de Dom Pedro I até o famoso Grito do Ipiranga para ele promover a independência do Brasil, né? E a partir do momento que acontece a independência do Brasil, a gente passa a ter essa referência do primeiro reinado. Então, características aí do primeiro reinado de Dom Pedro. Instabilidade política entre as elites brasileiras que queriam ter o liberalismo econômico, o liberalismo aí do ponto de vista econômico, batendo de frente com o autoritarismo de Dom Pedro. Né? A consolidação da independência, ele vai pacificar os conflitos internos, vai garantir o reconhecimento internacional e vai instalar um governo totalmente brasileiro. Mas esse totalmente já é uma forçação de barra, uma vez que o governo instalado por Dom Pedro I, né, este governo com essa característica de ser brasileiro, ele vai manter muito ainda, né, os elementos, como que eu vou vos dizer, de personagens portugueses na governabilidade brasileira. A gente vai ter muito disso ainda dentro do Brasil, né? Nós vamos ter muito disso ainda ocorrendo no Brasil, tá? Até porque a elite burocrata brasileira era uma elite portuguesa. Então essa elite vai se manter aí por muito tempo, né? Bem, aqui a fala, né, de Dom João VI, quando ele fala para Dom Pedro I, Pedrinho, se o Brasil se tornar independente, antes que seja por tuas mãos do que por qualquer um desses aventureiros, ou seja, para manter a elite agrária, para manter a elite portuguesa no poder, né, e ao mesmo tempo a elite rural controlando o Brasil.
Ações dele. Então, em 1823, convoca a Assembleia Constituinte, foi apelidada de Projeto ou Constituição da Mandioca, né, que estabelecia o voto censitário. Então, é antidemocrática, só vota quem tinha grana para votar. Né? Mantendo o liberalismo econômico, ou seja, o anticolonialismo, e uma monarquia parlamentarista, com supremacia do parlamento. Então, ela seria anti-absolutista, colocando o primeiro-ministro governando o Brasil. Dom Pedro não aceita, né? Fecha a Assembleia Constituinte, e ao fechar a Assembleia Constituinte, no episódio conhecido como Noite da Agonia, nomeia um novo Conselho de Estado e elabora uma nova Constituição, né, conhecida como a primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Esta Constituição, a Constituição de 1824, ela vai outorgar, né, outorgar quer dizer, ela foi imposta. Então, ela vai outorgar ao governo elementos específicos de poder. Então, isso aqui você tem registrado no caderno, né? Foi a nossa última aula presencial, tá? Quando falamos da Constituição de 1824. Então, ela estabelece o poder moderador, vai estabelecer o Brasil como uma monarquia constitucional, então não é parlamentarista nesse momento, né? Vai centralizar todo o poder nas mãos do imperador. O Brasil adota o catolicismo como religião oficial por meio do sistema de padroado, né? Padroado, a Igreja Católica passa a ser bancada pelo governo brasileiro e concede ao imperador o poder do beneplácito, escolher bispos e cardeais, né? Estabelece ainda o voto censitário e o voto aberto, né? Limitando a parte da população à participação política. Então, parte da população brasileira não tinha o poder político e o poder de decisão e de voto. Tá? Mais um lembrete, colegas que entraram ainda por agora, por favor, mande no chat o seu nome completo para comprovação como chamada. Tudo bem? Então, quem entrou agora aí, quem já mandou não precisa mais. Quem entrou agora, escreva teu nome completinho no chat e envia para o prof. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Aqui. Pronto. Todo mundo consegue ver meu slide ainda, por favor? Me dá um ok aí. Sim. Beleza, gente? Eu pergunto porque às vezes no Meet a gente sai de uma sala para fazer autorização e aí quando volta, às vezes a galera não está vendo, aí eu tenho que fechar e começar de novo. Tá? Mas está tranquilo então. Então, vamos lá. E aí, a gente fala do primeiro reinado de Dom Pedro propriamente dito, os eventos que aconteceram. Na verdade, todos esses eventos aí vão ser uma sucessão de acontecimentos que, de uma maneira ou de outra, vão contribuir para a queda de Dom Pedro I. Tá? Primeiro deles, Confederação do Equador, 1824. Na região do Pernambuco, né, região do Ceará, vai ocorrer uma revolta liderada por pessoas descontentes com essa figura autoritária de Dom Pedro I e a Constituição de 1824, então apelidada de Confederação do Equador. Dom Pedro não podia permitir esse tipo de revolta no seu governo, pois isso poderia promover, né, a secessão no Brasil, a divisão do país. Então ele age de maneira brutal, muito violenta, prende aí os principais envolvidos e executa os líderes do movimento. Entre eles, Frei Caneca, padre famoso e muito amado aí na região do Nordeste. Com a execução de Frei Caneca, começa a destruir a imagem de Dom Pedro de herói da independência. Um ano depois, o Brasil se envolve na Guerra da Cisplatina. Cisplatina era um estado brasileiro que ficava ao sul do Rio Grande do Sul, então era o último estado do Brasil, e ele faz a sua independência em 1825, né? Por favor, inicia uma guerra contra o Brasil em 1825, né? Essa guerra vai ser vencida pela região da Cisplatina em 1828. E aí a Cisplatina, ao se tornar independente, vira um país novo, vai virar o Uruguai. Então o Uruguai era um estado brasileiro. Dom Pedro perdeu soldados e ainda aumentou a dívida externa brasileira para poder bancar a Guerra da Cisplatina, fez um empréstimo aí de quase 800 mil libras perante a Inglaterra. Então, perante os olhos do brasileiro, como que o brasileiro olha isso? Olha lá, Dom Pedro, fez uma guerra, né, foi derrotado, e ainda, para complicar toda essa situação, ele
ele vai lá e ainda aumenta a dívida externa do país. E ainda perde. Foi derrotado, quer dizer, perdeu a província, a colônia do mesmo jeito, né? Dando aí essa figura negativa para ele. Tudo bem? Outro elemento, em 1826, seu pai, Dom João VI, rei de Portugal, falece. Com o falecimento de Dom João VI, o que acontece? O herdeiro do trono seria Dom Pedro I. Só que Dom Pedro ele já é o quê? Ele já é imperador do Brasil. Então ele não podia ser imperador de Portugal e do Brasil ao mesmo tempo, né? Qual foi a solução? Ele abre mão do trono português em favor de sua filha, Dona Maria. Só que Dona Maria tinha 5 anos de idade. Então ela iria para Portugal como rainha, mas quem iria governar no lugar dela até ela alcançar a idade correta seria o irmão de Dom Pedro I, Dom Miguel. Quando Dom Miguel chegou em Portugal com a sobrinha, o que ele fez? Mandou a menina para um orfanato e virou rei de Portugal. Ele não quis essa nada de príncipe regente, eu vou virar rei mesmo. Dom Pedro não pode aceitar, porque o trono era dele e da filha, e não do irmão, tá? E aí o que Dom Pedro faz? Ele vai entrar em guerra contra o irmão dele, só que é uma guerra lá em Portugal. Esse é o problema. E para poder bancar essa guerra lá em Portugal contra Dom Miguel, ele vai usar os recursos públicos brasileiros, que vai provocar descontentamento geral da população, tá? Tanto da população como, vamos melhorar o termo, né, da população geral, povo, como também da elite brasileira, que ficava com medo aí de Dom Pedro querer lutar pelo trono português e querer virar rei de Portugal e do Brasil ao mesmo tempo, pois isso poderia significar a recolonização. E ninguém quer virar colônia novamente de Portugal, tá? Então, era essa aí a situação. Tudo isso, gente, contribui muito para gerar uma imagem negativa do imperador Dom Pedro, tá? Outro ponto, né, não está aí no slide, mas eu faço a referência para vocês, a vida pessoal do imperador, né? Uma vida motivada por escândalos, violência contra sua esposa, uma vida marcada por muitas e muitas amantes. Então tudo isso acabava denigrindo a imagem do imperador, né? Porque as pessoas começam a falar, vou dar um exemplo, ele foi derrotado na Guerra da Cisplatina porque ele vivia bêbado, né? Ele mandou o Frei Caneca matar o Frei Caneca porque ele já é violento, ele bate na própria esposa. O cara que faz isso faz essa outra situação. Então, a vida pessoal do imperador, ela acaba prejudicando a imagem dele também como governante do Brasil. Em 1830, um jornalista, tá, chamado Líbero Badaró é assassinado em Minas Gerais. Não há provas, por favor, não há provas que foi o imperador que mandou matar Líbero Badaró. Mas o povo não quis saber, né? Na época, como que ficou isso? Poxa, Líbero Badaró vive falando mal do imperador e o cara é morto a facadas num bar qualquer. Isso aí foi encomendado, foi o imperador que mandou matar ele. Então, a morte de Líbero Badaró acaba denigrindo ainda mais a relação de Dom Pedro com a população brasileira. Tentando melhorar a imagem dele, tentando melhorar a moral dele com o povo brasileiro, Dom Pedro combinou de fazer uma visita a todas as capitais do Brasil para conhecer de perto os problemas do Brasil. E aí ele escolhe como primeira capital Belo Horizonte, em Minas Gerais, que o povo não gosta dele, já por causa da morte do Líbero Badaró e por Minas Gerais ser um reduto republicano, desde a época da Inconfidência. Tá? Quando ele chega em Belo Horizonte, ninguém recebe ele, não vai, o povo não vai às ruas receber o imperador. Ele fica magoado, tadinho, e volta para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, a parte portuguesa da população, querendo puxar o saco do imperador e falar para ele, aí, Dom Pedro, tu fica correndo atrás dos brasileiros, mas são os portugueses que estão do teu lado, são os portugueses que na verdade, estão sempre com você, tá? Por favor, Dom Pedro, olha aqui para nós. E aí o que o povo português fez ali no Rio de Janeiro? Decorou uma rua, cheia de bandeirinhas, para receber Dom Pedro. Só que a rua escolhida era uma rua onde ficavam vários cortiços e quem morava nos cortiços era a população brasileira. O povo brasileiro
quando vê, né, quando ele vê toda a rua lá decorada com as bandeirinhas portuguesas e os portugueses esperando Dom Pedro, o povo não quis saber, gente, né? O brasileiro abriu a janela da casa dele e começou a arremessar garrafas pela janela, pratos, talheres, acertando os portugueses lá embaixo, tá? Então o processo aí é bem violento mesmo. Inclusive há relatos, existem relatos de que até privada foi jogada pela janela. Imaginem isso, que loucura! Jogaram uma privada pela janela, acertando os portugueses lá embaixo, tá? E aí, isso ficou apelidado como Noite das Garrafadas, porque quando os brasileiros começaram a jogar a garrafa lá embaixo nos portugueses, os portugueses invadiram os cortiços e caíram na porrada com os brasileiros. Então, na verdade, o que a gente teve aí? A gente teve um quebra-pau generalizado entre portugueses e brasileiros. Tá? Então, foi uma situação bem pesada aí, foi uma questão que acabou prejudicando a imagem do imperador. Para poder agradar o povo, o nosso imperador fez um pouquinho de pão e circo. Ele foi lá e convocou um ministério formado só por brasileiros. O nome do ministério, Ministério dos Andradas, tá? Então, era um ministério formado só por brasileiros. E aí, isso acalmou a população. Opa, agora vai melhorar o governo, os ministros são só brasileiros, vai melhorar, né, a nossa política aqui, vai melhorar a nossa vida. E aí ocorreu uma revolta, esse ministério não mandou matar a população, porque era uma revolta de gente pedindo comida, que estava com fome. Dom Pedro não gostou, ficou bravo porque ele falou que revolta contra o governo dele tem que ser pacificada violentamente e não podia ter agido daquela maneira pacífica. O que Dom Pedro fez? Demitiu os ministros brasileiros e convocou um ministério formado só por portugueses. Essa é a gota d'água. A população não aceita, vai às ruas e exige a renúncia de Dom Pedro I, tá? Com o risco, inclusive, que se ele não renunciasse, ele podia perder aí até a coroa. Então é quando acontece, em 1831, a abdicação de Dom Pedro I, e nesse exato momento, né, o Dom Pedro vai embora do Brasil. Né? Ele vai ter que sair do Brasil porque a população não quer mais ele como governante. Teria que assumir o governo brasileiro Dom Pedro de Alcântara, filho dele, na época com 5 anos de idade, mas o menino, por ser muito jovem, não podia governar. Né? De acordo com a Constituição brasileira, somente o parente mais próximo do imperador, com 25 anos, poderia governar. Então, o que acontece aí? Dom Pedro II, ele vai embora e é criado um governo regencial no Brasil, chamada fase da regência, período regencial. Tá? Mas aí já é um outro assunto, é um outro momento para a gente falar sobre o Império Brasileiro. Bem, pessoal, vamos fazer aqui um fechamento, né? Vamos entender alguns elementos aí essenciais para nossa aula. Tá? Primeiro deles, por favor, o que eu quero que vocês acompanhem, tá? Quem entrou agora, acho que foi o Eduardo, por favor, manda seu nome completo pelo chat para servir de chamada. Professor, a gente não está te ouvindo. Eu já vi, professor, já vi. Quem que é Eduardo Pinesso, gente? É o guri que me irrita toda hora. Eduardo, saiu da aula. Eu... É o segundo D, segundo D. Outra conta, é alguém zoando ele. Então, porque desligou meu microfone e entrou agora no final da aula. Não é porque tem 2 Eduardo, tem o Pinesso e o Pineção. Acho que alguém tá zoando ele. É mongol, é mongol. Tá. O problema é o seguinte, gente, tudo isso está sendo gravado e aí gera problema para vocês mesmos. Né? Vamos parar com o negócio aí, porque a coisa é séria. Tá? Deixa eu fazer um fechamento aqui para a gente encerrar a aula. Eu tenho que entrar agora numa aula com o 3º ano. Bem, a questão que eu quero é que eu fiz uma revisão, vocês já tinham recebido essa aula gravada,
mas falando assim eu acho que é muito mais tranquilo, né, muito melhor. E então semana que vem a gente já começa período regencial, mesmo que todos não tenham pego a apostila, eu já começo o assunto da apostila nova. Tá? Até porque a nossa aula vai ficar lá para quarta ou quinta-feira, acredito eu, terça ou quarta, eu não lembro aqui, então dá tempo de vocês estarem pegando a apostila e eu poder mandar tarefa, poder mandar atividade para vocês. Tudo bem? Tranquilos? Deixa eu fazer uma outra referência importante. Por favor, lembrar aí do assunto, né? Lembrar do aspecto da nossa aula em si, né? Lembrar da figura da conotação da aula, né, do assunto História do Brasil. É um assunto que cai bastante no vestibular, aparece bastante nos vestibulares, tá ok? E sempre muito cobrado. História do Brasil é o assunto talvez mais cobrado ainda. Sim, a aula está sendo gravada exatamente por isso, tá? Por isso que eu falo aí, tudo está sendo gravado exatamente para proteger a gente, proteger vocês e, claro, deixar o material referendado, né? Aí depois você De novo, Yikes. Que cara trouxa, velho. Meu Deus. Beleza. Quem que é Alexandre Pinesso? Agora foi Alexandre Pinesso? Eduardo Pinesso está aí na sala ainda? Eu. E Eduardo Pineção, quem é esse? Não faço a mínima ideia. Aí entrou como Alexandre Pinesso, Alexandre Eduardo. Bem, gente, vocês estão brincando aí com coisa séria. Lembrando que dá para identificar o IP de todo mundo, avisa os colegas, e isso pode dar problema para você. Problema seríssimo, ok? Chato falar disso, mas não é momento para brincadeira, é momento para a gente trabalhar de maneira séria. Tá bom? Bem, gente, eu agradeço, fiquem bem, um abraço para vocês. Se cuidem e até semana que vem. Tchau, professor. Tchauzinho. Tchau, um abraço. professor. Ô, professor. Tchau.